vamos falar hoje sobre chamado, que é o principal sentido. Eu já vou dizendo que não vou falar sobre chamado no sentido de chamado pastoral, chamado ministerial no sentido que nós entendemos muitas vezes. Quando perguntamos para uma pessoa, você tem um chamado? O que nós estamos falando? Chamado pastoral, chamado ministerial, chamado missionário, nesse sentido assim, como nós vimos hoje pela manhã, o pastor Gonçalo ministrando aqui, vai ser missionário na Espanha. Não estou falando nesse sentido. Chamado hoje, nós vamos falar no sentido mais amplo. Mas vamos lá, nós vamos caminhar com um personagem bíblico muito utilizado, muito conhecido, se chama Gideão. A sua história está lá em Juízes. Nós vamos ler do capítulo 6, versículos 1 ao versículo 16. Nós vamos percorrer um pouco da história de Gideão. Juízes 6, os versículos 1 a 16. Livro de Juízes, capítulo 6, os versículos de 1 a 16. A palavra do Senhor diz assim: a opressão dos midianitas. Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel, fizeram estes para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas e as fortificações. Porque cada vez que Israel semeava, os midianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele. E contra ele se acampavam, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza, e não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Pois subiam com seus gados e tendas, e vinham como gafanhotos em tanta multidão, que não se podiam contar nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para destruir. Assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor lhes enviou um profeta que lhes disse: assim diz o Senhor Deus de Israel: eu é que vos fiz subir do Egito e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quantos vos oprimiam, e os expulsei de diante de vós e vos dei a sua terra. E disse: eu sou o Senhor vosso Deus. Não temais os deuses dos amorreus em cuja terra habitais, contudo não destes ouvidos à minha voz. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E que é feito de todas as tuas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor: já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Nós vamos ler até aqui, queridos. Vamos orar, vamos falar com Deus. Deus amado, é a tua presença que torna esse momento significativo. É a palavra do Senhor, ó Pai amado, que dá esse tom especial à nossa reunião, ao nosso encontro nessa noite. Aqui está o povo, Deus amado, para ouvir a sua voz. Que não haja nenhum impedimento, que
o Senhor esteja cativando a nossa atenção, que haja pessoas aqui dispostas a te obedecer, a não apenas ouvir a sua voz, mas atender a vocação do Senhor. Quando vamos conversar sobre algo tão importante, o chamado, o principal sentido, pode mudar tudo na nossa vida. Possamos ter a correta dimensão e a real compreensão do que isso significa. E ter, Senhor Deus amado, também a disposição para adequar a nossa vida, ajustar os nossos planos ao Teu querer, à Tua vontade. Nos abençoa, Pai, grandemente nessa noite. Precisamos de Ti e oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus queridos, eu tenho a impressão de que quando Deus olha para a terra, Ele vê muito potencial perdido. Não sei como você recebe essa frase de início dessa mensagem. Eu disse que eu tenho a impressão, quando Deus olha lá de cima para essa terra, Ele vê, Ele observa, Ele enxerga, Ele contempla muito potencial perdido. Eu penso que Deus enxerga muita gente amarrada, muita gente vivendo longe do seu máximo. Eu creio que Deus visualiza pessoas encurvadas, chorosas, submissas às suas próprias limitações, muitas vezes. Eu penso que Deus identifica pessoas que poderiam estar fazendo muito mais diferença no seu tempo, no seu mundo, em meio à sua geração, mas que, em dados momentos da sua vida, não compreenderam exatamente a vontade de Deus, ou tomaram atalhos, ou foram distraídas, foram capturadas por uma visão mundana, e por isso mesmo estão sendo pouco úteis para Deus neste momento, nessa terra. Infelizmente, quando eu descrevo essa realidade, eu não estou falando apenas do mundo em geral, mas incluo aqui também a igreja. Porque não é diferente, essa realidade, infelizmente, não é diferente quando nós olhamos para a igreja. Há muitos crentes subnutridos, subdesenvolvidos e subutilizados. Veja só essas três palavras, queridos, fortes: subnutridos, subdesenvolvidos e, consequentemente, subutilizados. Poderiam render mais para Deus, poderiam oferecer mais para Deus, poderiam produzir mais, poderiam entregar mais para Deus. Como já dissemos no primeiro sermão desta série, uma coisa chamada pecado nos desviou da rota. O pecado, queridos, fez três coisas que nós já ministramos, eu quero repetir aqui. O pecado nos afastou da presença de Deus, o pecado nos afastou do comando de Deus, e o pecado nos afastou dos propósitos de Deus. Ele eliminou a nossa comunhão com Deus, de amigos nós passamos a ser inimigos. O pecado nos desviou desse governo de Deus, e nós então entramos num estado de rebelião contra Deus. Mas o pecado fez outra coisa também, que danificou os propósitos de Deus em nós. Então o pecado faz-nos viver, queridos, muito mais para os nossos propósitos do que para os propósitos de Deus. São poucos nessa terra que pensam as suas vidas em termos de chamado divino, que é o nosso tema dessa noite. É muito raro que alguém diga: Senhor, eu quero viver apenas e tão somente o Teu chamado para a minha vida. E eu estou falando sério. Eu já vi isso acontecer muitas vezes. Pessoas se dedicarem, mas aquilo ser da boca para fora, não ser verdade, ser por causa de uma circunstância, de uma emoção, de um momento. Na realidade, a pessoa não está falando sério. Quando Deus vem e pede de fato a sua vida,
ela diz: Deus, acho que o Senhor não entendeu, eu não estava falando, eu não sei onde eu estava com a cabeça naquele momento que eu me dediquei por inteiro ao Senhor. Eu estou falando de uma realidade geral, mas agora eu quero te perguntar para você que está aqui nessa noite, sentado aí, ou nos ouvindo, através da internet, nos assistindo neste ou em outro momento. O que Deus enxerga quando olha para você? Não estou falando mais da realidade geral, estou falando de você, estou falando de mim, de nós. O que Deus enxerga quando olha para você, em termos de chamado? Alguém que está vivendo plenamente para Deus ou alguém que está amarrado? Alguém que está vivendo para um propósito egoísta ou para um propósito altruísta? Alguém que está vivendo para um propósito divino ou para um propósito humano? O que Deus enxerga? Alguém que está vivendo para um propósito santo ou alguém que está vivendo para um propósito profano ou secular? E há muitas coisas, queridos, que nos amarram e nos impedem de viver o chamado de Deus para as nossas vidas. Eu vou citar algumas dessas coisas aqui. Por exemplo, o medo. O medo nos amarra. A falta de iniciativa, a apatia vivencial, a falta de determinação, a preguiça muitas vezes, os distúrbios, a autopiedade, as fobias, as distrações, a busca do sucesso, a ânsia por reconhecimento da sociedade, o projeto de construção do nosso reino, que é uma coisa muito forte nos nossos dias, essa questão de querer subir na vida, construir uma grande carreira. Essas coisas muitas vezes roubam o chamado de Deus para as nossas vidas, porque o foco se torna nós mesmos e não a vontade de Deus para as nossas vidas. Então nessa noite nós vamos estudar a história de Gideão. Quem cresceu na igreja deve ter ouvido umas 10.999 vezes essa história. Um personagem famoso, famosíssimo da Bíblia, por vencer um exército numeroso com apenas, quantos homens mesmo? Vocês não estão muito acordados, vamos lá. 300 homens. Venceu um exército numeroso com 300 homens. Todavia, queridos, eu não quero me prender muito aos detalhes dessa história, eu quero me concentrar na questão do chamado divino para Gideão. E dizer que é isso que dá sentido à sua vida. É isso que dá propósito à sua existência. Sem o chamado de Deus, Gideão seria um qualquer. Ele não seria nada, não estaria na história. Nós não estaríamos estudando hoje sobre Gideão, se não fosse o chamado de Deus para a sua vida. É o chamado de Deus que confere significado, sentido à sua existência. Então vamos lá, compreendendo um pouco a história aqui. A Bíblia diz que o povo de Israel, criado para viver sem amarras, quero usar bastante essa expressão hoje, porque às vezes nós temos amarras que nos prendem, que nos impedem de viver o chamado de Deus. Então o povo de Israel, criado para viver uma vida sem amarras, uma vida de sentido, uma vida de significado extraordinário, estava amarrado, limitado, dominado, oprimido. Essa era a condição de Israel. O chamado principal de Israel, queridos, como nação, e de cada israelita como pessoa, era demonstrar ao mundo o que era ser povo de Deus. Simples assim. Deus chamou Israel: olha, vou constituir vocês um povo. E qual é o papel de vocês? Demonstrar ao mundo o que é ser povo de Deus. E vocês vão fazer isso na sua vida individualmente, e vão fazer isso coletivamente como nação. Por isso, para viver esse chamado específico de Deus, eles deveriam viver em santidade, em justiça, em retidão e, sobretudo, em obediência a Deus. Israel deveria ser uma referência para o mundo. Esse era o chamado de Israel. Entretanto, eles não estavam cumprindo esse chamado, e em decorrência disso, eles estavam mais uma vez sendo dominados pelos midianitas, um povo que habitava ali com eles. E este não era o plano, o desejo, a vontade de Deus para eles. A vontade de Deus não é que eles fossem dominados, a vontade de Deus é que eles fossem referência para as outras
nações. Então, nesse contexto de domínio midianita sobre Israel, Deus chama Gideão para libertar o povo de Israel da escravidão. E nessa história, ao mesmo tempo tão antiga, mas tão atual, nós encontramos princípios no que tange ao nosso chamado como filhos de Deus, vivendo no mundo também, tal qual lá, difícil e desafiador. Então, o que devemos fazer para viver o chamado de Deus para as nossas vidas? Essa é a pergunta principal dessa noite. O que devemos fazer para viver o chamado de Deus para as nossas vidas? Eu vou responder usando princípios da história de Gideão. A primeira coisa, queridos, que nós devemos fazer para viver o chamado de Deus para as nossas vidas, um princípio extremamente simples, é andar de acordo com a vontade de Deus. Se você imaginou algo mirabolante, extraordinário, puxa, agora o pastor vai falar assim uma frase de efeito, né? O que nós devemos fazer para viver o chamado de Deus? Andar de acordo com a vontade de Deus. O chamado só é vivido por inteiro, queridos, quando nós compreendemos e nos submetemos à vontade de Deus. Não tem outro jeito. E o chamado de Deus vai fazer coisas diferentes nas nossas vidas. Vou dizer que o chamado de Deus, em que o chamado de Deus implicará? O chamado de Deus nos desviará das nossas rotas. Eu posso dizer para vocês, queridos, a minha rota no final do ano passado era quê? Era fazer mestrado nos Estados Unidos. E Deus me trouxe para Florianópolis. Eu nem sonhava com isso, nem imaginava, nem estava nos planos. O chamado de Deus nos desviará das nossas rotas. O chamado de Deus nos enviará para lugares diferentes. O chamado de Deus substituirá o nosso script. Porque nós somos especialistas em ter script, planejamento estratégico. O chamado de Deus interromperá os nossos sonhos. Talvez você está querendo, não quero te chamar de Deus, né? Tá muito difícil esse negócio. O chamado de Deus interromperá os nossos sonhos, queridos. O chamado de Deus exigirá posturas diferentes. O chamado de Deus, queridos, implicará em coragem para obedecer. Então tudo se resume em algo muito simples no que diz respeito ao chamado de Deus: fazer o que Deus diz. Quando olhamos para a história de Israel, o povo de Deus não estava cumprindo a vontade de Deus e por isso estava vivendo amarrado e oprimido. E eu pergunto, nós compreendemos um pouco melhor essa história, esse negócio chamado, o que estava impedindo Israel de viver efetivamente o chamado de Deus? Então, quando eu olho aqui, por isso que eu li antes de Gideão entrar nesse cenário, nessa história, eu quero chamar a atenção disso. Por que isso estava acontecendo? Então eu identifico aqui 3 razões que eles estavam impedindo Israel e consequentemente Gideão, que era israelita, de viver o chamado de Deus. São 3 coisas. Primeiro, posturas inadequadas. Vá comigo até o versículo 6. Hoje nós não temos os textos ali, né? Não passei para a preparação, mas eu quero que você acompanhe aí na Bíblia. O versículo 1 do capítulo 6 diz assim: fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Apenas essa expressão. A primeira coisa que estava impedindo o povo de Deus de viver o chamado de Deus efetivamente na sua vida eram posturas inadequadas. A Bíblia diz que eles fizeram o que era mal perante o Senhor. Meus irmãos, quando nós fazemos o que é mal perante o Senhor, nós destruímos o chamado de Deus em nossas vidas. Então essa é uma coisa que impede a gente de viver o chamado de Deus. São posturas inadequadas. A segunda coisa, querido, que impedia Israel e nos impede de viver o chamado de Deus é a desobediência obstinada. O versículo 10 do capítulo 6 diz assim: e disse: eu sou o Senhor vosso Deus, não temais os deuses dos amorreus em cuja terra habitais. O que aconteceu? O que o versículo diz agora? Contudo, não destes ouvidos à minha voz.
desobediência obstinada. Contudo, não destes ouvidos à minha voz. Meus queridos, quando não corrigimos os nossos erros e continuamos com a desobediência obstinada, nós destruímos o chamado de Deus para as nossas vidas. Então, posturas inadequadas, desobediência obstinada, mas uma terceira coisa que impedia Israel e nos impede de viver o chamado de Deus é o apego a deuses falsos. Apego a deuses falsos. Vá comigo até o versículo 25 do capítulo 6. Diz assim: naquela mesma noite lhe disse o Senhor: toma um boi que pertence a teu pai, a saber, a segundo boi de 7 anos, e faz o quê? Derriba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o poste ídolo que está junto ao altar. Havia deuses falsos em Israel, para os quais eles estavam prestando culto, a quem eles estavam obedecendo, a quem eles estavam adorando, deuses falsos que estavam ocupando o lugar de Deus, o Deus verdadeiro nas suas vidas. Então aqui Deus diz: vai lá e derruba o altar, porque para viver o chamado de Deus, vocês não podem continuar servindo a 2 senhores. Meus queridos, quando nos apegamos a deuses falsos e permitimos que eles liderem a nossa vida, nós destruímos o chamado de Deus para as nossas vidas. E aí você vai dizer assim: mas quais deuses falsos? No caso aqui do povo de Israel, era um Deus chamado Baal. Mas no nosso caso, há vários deuses reinando no nosso mundo, queridos. Há deuses, posso citar alguns, um deles chamado dinheiro, que poderíamos dar um nome melhor para ele: materialismo, que toma o nosso coração. Há um Deus muito comum nos nossos dias chamado autonomia. Queremos ser autônomos, queremos ser donos dos nossos narizes, queremos ser independentes. Há vários outros deuses, queridos. Há o Deus do prazer, do conforto. Um Deus chamado hedonismo, que é a filosofia do prazer, da busca do prazer. Nós nos apegamos a esses deuses, e à medida que nós nos apegamos a esses deuses e permitimos que eles liderem a nossa vida, nós destruímos o chamado de Deus para nós. Esses erros estavam presentes lá em Israel e eles custaram muito caros. Mas eu pergunto: você consegue identificá-los em sua vida? As posturas inadequadas, a desobediência obstinada e o apego aos deuses falsos estão presentes em sua vida? Então essa é a primeira coisa que eu gostaria de ministrar nessa noite. O que é preciso fazer para viver o chamado de Deus? E a primeira coisa, queridos, é fazer a vontade de Deus. Algo muito simples: render-se à vontade de Deus. Mas vamos lá, eu quero falar em segundo lugar o que nós precisamos fazer para viver o chamado de Deus. Dei um nome um pouco diferente a esse ponto aqui, mas bem simples também, que eu chamo de derrotar a mesmice. O que é preciso fazer para viver o chamado de Deus? Derrotar a mesmice. Para isso nós precisamos entender, queridos, que uma rotina nociva e doentia havia se instalado aqui em meio a Israel. O livro de Juízes, não sei se você já ouviu falar disso, os estudiosos da Bíblia dizem que ele pode ser resumido em 4 palavras. Quais são as 4 palavras? Pecado, opressão, clamor, livramento. Pecado, opressão, clamor, livramento. Todo o livro de Juízes, todas as histórias se enquadram nessas 4 palavras: pecado, opressão, clamor, livramento. O livro de Juízes então se resume assim, queridos: o povo peca, pecado, é dominado, opressão, clama a Deus, levanta um clamor, e Deus então envia um libertador. Pode ler o livro de Juízes, você vai encontrar essa dinâmica, esse processo em todas as histórias: pecado, opressão, clamor, livramento. A história de Gideão não foge a isso, é exatamente esse enredo.
Isso acontece repetidas vezes, então, ao longo dessa história. Acontece que isso não ficou lá no passado. A vida de muita gente se resume a esse ciclo: pecar, ser oprimido, se arrepender e ser liberto. Para depois, esse é o problema, acontecer tudo outra vez. Porque o problema em juízo é que isso se repete. Então, Deus manda lá um juiz chamado Jefeté, né? E ele, então, opera o livramento. E aí o povo cai de novo. E Deus manda um outro juiz chamado Jair. E outro juiz chamado Tola, né? Alguns nomes interessantes. Aí Deus manda um juiz chamado Gideão. E manda um juiz chamado Débora. E manda um juiz chamado Sansão. E as coisas vão acontecendo. E esse enredo se repete o livro todo. Mas o que eu estou dizendo, isso não ficou lá no passado, não é apenas algo da história de Gideão. A vida de muita gente nos nossos dias se resume a esse ciclo de pecar, ser oprimido, se arrepender, ser liberto, para depois acontecer de novo e de novo e de novo, indefinidamente, sem se quebrar essa eterna mesmice que vai se repetindo. Então, queridos, nós precisamos prestar atenção como está esse ciclo nas nossas vidas. E eu tenho preocupado com a mesmice que às vezes eu vejo na igreja. Por exemplo, a mesmice, tanto que eu escrevi uma pastoral sobre isso hoje, mantendo a conexão no final do ano, tá? Por favor, leia e observe aí se isso não acontece, né? E tome as devidas providências. Mas eu tenho me preocupado com a mesmice de animação no começo, esfriamento no meio, declínio no final. Isso em termos espirituais. Por 20 anos eu observei isso na igreja onde eu fui pastor anteriormente. Aqui com talvez um nível menor de incidência, mas também observando essa realidade. Animação no começo, esfriamento no meio, declínio no final. Eu tenho me preocupado com a mesmice da vida, com a mesmice do culto, que às vezes nós chegamos e as coisas acontecem mecanicamente, rotineiramente, nós passamos pelos processos, a mesmice no ministério, às vezes o ministério se torna mesmice, nós fazemos de uma maneira também mecânica, rotineira, a mesmice nos relacionamentos, a mesmice no trabalho, a mesmice na dinâmica familiar. Esses processos rotineiros, queridos, isso é muito sério, aos quais adentramos, acabam por definir a nossa vida. Porque na realidade nós somos o que nós repetimos continuadamente ou indefinidamente. Então eu quero voltar, dizer de novo essa frase, e depois eu quero fazer uma pergunta, querido. Esses processos rotineiros, pensa nos processos rotineiros que eu acabei de escrever. A vida familiar está dentro de um processo rotineiro, um ciclo inquebrável. Você não consegue sair dele. A sua vida financeira está dentro de um processo. A sua carreira está dentro de um processo. O seu ministério que você exerce na igreja está dentro de um processo. Então, vou dizer de novo a frase. Esses processos rotineiros aos quais adentramos acabam por definir a nossa vida. Agora eu quero fazer a pergunta. E se esses processos rotineiros não forem o plano de Deus para a minha vida? Os processos rotineiros que estão acontecendo lá dentro da nossa casa, da nossa família. E se esses processos não forem o plano de Deus para mim? E quando eu olho para a minha vida, e se esses processos nos quais eu estou inserido não forem o plano de Deus para a minha vida? E se esses processos rotineiros não representarem o chamado de Deus para a minha vida? Porque se isso está acontecendo, nós corremos o risco de estarmos vivendo do jeito errado. Corremos o risco. Eu creio que todos nós já vimos essa imagem que eu quero trazer agora aqui à tona, para você imaginar o que eu estou querendo dizer. Corremos o risco de sermos como aquele hamster. Já observou num filme um hamster fechado numa gaiola? Pedalando naquela roda. Aquela roda que vai girando constantemente, está observando lá o hamster.
Então eu quero dizer uma coisa sobre aquele hamster. Ele está o tempo todo ocupado, se esforçando o máximo, indo para lugar nenhum e produzindo absolutamente nada. O que ele está fazendo? Todo o tempo ocupado, se esforçando o máximo, indo para lugar nenhum e produzindo absolutamente nada. E muitas vezes a nossa vida, queridos, é como aquele hamster. Todos os dias nós entramos naquela roda. Então o que eu quero dizer nessa noite é: derrote a mesmice, porque senão ela te derrotará. E por que eu estou falando de mesmice com base em Gideão? Porque ele fazia parte desse povo que estava perpetuando essa mesmice, sempre no mesmo processo, repetido, 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 nunca quebrado, e era um processo horrível, destruidor. Por que eu estou falando de mesmice em Gideão? Porque ele fazia parte de um povo que estava perpetuando a mesmice, e ele também fazia parte dessa mesmice. Mas o chamado de Deus, aqui é o ponto que eu gostaria de chegar, o chamado de Deus vem para salvá-lo. O chamado de Deus vem para mudá-lo. O chamado de Deus vem para transformá-lo. O chamado de Deus vem para produzir algo novo, diferente na sua vida. E aqui eu quero dizer, queridos, que o chamado de Deus nos tira da mesmice e nos coloca numa grande aventura. Veja só, eu coloquei uma mesma expressão, a palavra chamado, ou a expressão chamado de Deus, uma mesma frase, a expressão chamado de Deus e grande aventura. Essa frase pode parecer muito estranha. E pode parecer soar como uma coisa chamada na língua portuguesa como paradoxismo, quando você coloca duas coisas que parece que não combinam numa mesma frase. É quando você fala, por exemplo, opção obrigatória, né? Não combina, isso é um paradoxismo. Você fala, por exemplo, saúde precária. Quando nós colocamos a expressão chamado de Deus e grande aventura, aparentemente parece que elas não podem ser colocadas juntas. Mas só quem vive o chamado de Deus na sua inteireza pode de fato testemunhar que o chamado de Deus é uma grande aventura. Quando você entra de cabeça no chamado de Deus, a sua vida será uma grande aventura. Porque aquilo que eu falei no início, você vai ter que rasgar o seu script. Você vai ter que ir para lugares diferentes. Você vai ter que realizar coisas diferentes. E Deus vai te surpreender. E a mesmice jamais fará parte da sua vida. Mesmice não faz parte da vida do cristão, viu, querido? Daquele que realmente vive a vida cristã, não há mesmice. É sempre diferente. Há sempre novos desafios. Há sempre surpresas agradáveis de Deus no nosso horizonte. E a igreja pode ter certeza disso. Mas Gideão, então, apresenta dois problemas com a mesmice. Eu quero dizer aqui. Primeiro, a sua visão de Deus é determinada pela mesmice. Quero que você vá comigo até o versículo 13, do capítulo 6. Respondeu-lhe Gideão: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou, nos entregou nas mãos dos midianitas. Então a sua visão de Deus estava sendo determinada pela mesmice. Ele diz: o Deus das maravilhas está inoperante, ausente. A mesmice está aí. Não tem como mudar essa situação. Muitas vezes nós estamos assim. Mas a segunda coisa que eu quero dizer é que a sua visão de si mesmo é determinada pela mesmice. Não só a visão de Deus, mas a visão de si mesmo. O versículo 15 diz: e ele disse: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa de meu pai. É como se ele dissesse assim: eu sou um zero à esquerda. Minha família é insignificante. A vida é assim mesmo. Nada vai mudar.
Deus não está nem aí para nós mais, e nós também não somos nada. Então o anjo questiona a sua visão deprimente e diz: não é assim, Gideão. Ele dá o chamado, diz: vai nessa tua força, homem valente, porque você vai ver grandes coisas e vai livrar o povo de Israel do domínio dos midianitas. Então, para viver o chamado de Deus na sua integralidade, é preciso entender, queridos, que Deus é soberano, que Deus ainda governa, que Deus é maravilhoso, e é preciso entender também que nós somos instrumentos nas mãos de Deus. E aí as coisas funcionam. E nós vamos terminar rapidamente na terceira lição dessa noite. O que é preciso fazer para viver o chamado de Deus? Andar de acordo com a vontade de Deus, essa é a primeira lição. Derrotar a mesmice, essa é a segunda lição. E em terceiro lugar, eu quero dizer, para viver o chamado de Deus, nós temos que operar no poder do Espírito. Operar no poder do Espírito Santo. A maioria de nós aprendeu, desde criança, que Gideão derrotou um exército poderoso, numeroso, com apenas 300 homens. Eles começaram com 32 mil, daí Deus disse assim: tá, tem muita gente. Aí, se vocês ganharem com 32 mil lutando, vocês vão achar que são vocês que venceram. Então manda o pessoal embora. Aí Gideão falou: aqueles que forem tímidos, estiverem meio com medo, quiserem desistir, que desistam. 10 mil desistiu. E depois ele fez mais uma limpa lá, né, com um sistema de beber água. Manda o povo beber água. Aqueles que abaixarem, né, para beberem água, devem ser mandados embora. Aqueles que trouxerem a água até a boca devem permanecer. Apenas 300 fizeram assim. Essa história cativa a nossa atenção, porque 300 homens, né, a gente imagina, né, nos filmes, tem até aquele filme chamado 300, né? Então essa história cativa a nossa atenção. Mas o versículo 34 do capítulo 6 nos fornece a chave do sucesso de Gideão. Então fala comigo, 34 do capítulo 6, diz assim: então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a rebate, e os abiezritas se juntaram após dele. O segredo de Gideão foi o revestimento do Espírito de Deus. Ele era trabalhador, sim, ele tinha força, ele era um homem valente, sim, mas sobretudo ele operou no poder do Espírito de Deus. O povo de Israel estava dominado pelos midianitas, mas o Espírito de Deus os conduziu a um lugar absolutamente novo, a um momento diferente. Então, queridos, muitas vezes o que nos impede de viver o chamado de Deus é a sensação de que nós estamos sozinhos, de que somos incapazes, de que não daremos conta. Pensamos, queridos, quando olhamos para o chamado, pensamos isso quando olhamos para o nosso chamado pessoal, somos imperfeitos, somos incapazes. Como vamos exercitar? Como vamos viver esse chamado de Deus para as nossas vidas? E pensamos assim também quando olhamos para o chamado da igreja. Dizemos como Gideão: somos pequenos. Como vamos exercitar tão grande obra, ou executar tão grande obra? Então o que nós precisamos entender, meus irmãos e irmãs, é que o chamado é operado no poder do Espírito. Eu preciso sim me dispor, eu preciso sim dizer sim para Deus, eu preciso andar de acordo com a vontade de Deus, eliminando os pontos obscuros da minha vida, eu preciso derrotar a mesmice, mas sobretudo o que vai tornar essa jornada bem sucedida e abençoada é o Espírito, é a capacitação sobrenatural. Finalizando, queridos, o projeto de Deus, então, não é de paralisia, não é de escravidão, não é de derrota, não é de fracasso, não é de inércia. Quando Gideão
abraça o seu chamado e avança pela fé em Deus, revestido pelo poder do Espírito, ninguém o segura. E uma vitória extraordinária é concretizada. Então nós veremos isso acontecer, não tem dúvida nenhuma, à medida que nos dispusermos, cada um de nós, a viver o chamado de Deus. Para viver o chamado de Deus, quero ser bem claro, bem objetivo e repetir para você guardar. Não tem como viver o chamado de Deus se eu andar de acordo com a vontade de Deus. Algo muito simples. Para viver o chamado de Deus, eu preciso interromper os processos rotineiros da minha vida, a mesmice na qual eu estou inserido, e dizer: Deus, a partir de agora o Senhor comanda, eu estou aqui para obedecê-lo. Mas para viver o chamado de Deus, é preciso mais. É preciso uma capacitação sobrenatural, é o revestimento do Espírito. Isso Deus quer fazer conosco. Deus está disposto a nos abençoar.